Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno Microlins. Sejam bem-vindos mais uma semana. Hoje estou aqui no recanto do refúgio do meu quarto. Vocês podem ver ali a paisagem atrás, né? Estou trazendo aí mais uma semana, mais um resumo aí da matéria de gerenciamento, gestão de carreiras, né? A gente recebeu muitos feedbacks positivos da semana passada, do vídeo que a gente gravou de empreendedorismo. Então, muita gente falando que estava legal o resumo, né? A construção das atividades que nós oferecemos de autoconhecimento e também o projeto empreendedor. Muitas ideias legais surgiram do projeto empreendedor. Vocês precisam acompanhar os grupos de vocês para verem os projetos. Estão muito legais, estão muito divertidos, estão muito empreendedores, tá bom? Espero que essa semana que passou vocês tenham ficado bem, que a família de vocês esteja bem. Esse é o nosso desejo, né? Que Deus continue abençoando todos vocês. Estou aqui para dizer também que nós estamos perto do fim dessa quarentena, né? Tomando todos os cuidados possíveis aí para um possível retorno em breve, né? Tudo depende aí da aprovação do governo. Dizer para vocês também que mantenham o foco, mantenham a força. Eu sei o quão desafiador está estudar em casa. Eu também estou estudando em casa também. Segunda-feira agora, dia 15, tem uma prova em casa, né? E é importante que nós nos mantenhamos ocupados para que cheguemos ao fim dessa pandemia tendo construído algo de melhor, construído algo de bom, evoluído, crescido, né? Isso é muito importante. Queria dizer para vocês que hoje então a gente vai trabalhar nessa aula especificamente o resumo do módulo de gestão de carreiras e alguns exercícios na mesma linha que nós vimos trabalhando na semana passada. Alguns de vocês lá no mês passado fizeram alguns questionamentos em relação ao curso de gestão de carreiras, porque não teria sido um curso do seu módulo, ou aliás, um módulo do seu curso, e que não teria nada a ver. Eu gosto de usar os coelhinhos voadores, porque vou te fazer algumas perguntas importantes agora. Você sonhou para sua vida em trabalhar com TI, ok? Computadores. E aí você acha que gestão de carreiras não tem nada a ver com TI. Ok, guarda essa informação aí. Você sonhou para sua vida em ser um designer, um web designer, um web designer, uma pessoa que mexe com design gráfico, ok? E aí você pensa que gestão de carreira tem nada a ver com a sua vida. Você decidiu estudar robótica, programação, física, mecânica, né? E aí, com certeza, então, gestão de carreira não tem nada a ver com a minha área. Então, gestão de carreira é para quem? Para quem vai fazer RH? Para quem vai fazer administração? Deixa eu olhar nos seus olhos aqui e perguntar. Daqui a 10 anos, você já pensou quem você quer ser? Onde você quer estar? Qual é a carreira que você quer seguir? Se você não pensou nisso agora, eu vou mudar o seu pensamento e a sua vida com essa aula de hoje. Porque gestão de carreira é para todo mundo que quer ter uma carreira, seja lá o que for. Gestão de carreiras não é para você gerir a carreira do outro, e você pode. De repente esse curso vai possibilitar de você ser um headhunter ou um coach de carreiras, né? Enfim, lógico que você precisa de um pouco mais de cursos, algumas especializações para isso, mas existe essa possibilidade. Agora não é essa área que eu quero seguir. Por que eu vou usar um curso de gestão de carreiras? Porque no curso de gestão de carreiras você vai aprender o que é necessário para você alcançar o sucesso na sua carreira profissional, seja ela como profissional de robótica, mecatrônica, mecânico, designer gráfico, web design, design de jogos,
Enfim, seja lá o que você for fazer, você vai precisar ter uma carreira e você vai precisar administrar essa carreira. Para administrar essa carreira, você precisa aprender o conteúdo que aqui nós estamos entregando para você. Tudo bem? Mas faz o seguinte, não precisa acreditar nessas minhas palavras de 5 minutos não. Continua assistindo e você vai entender, depois do resumo, quando eu trouxer um exercício, você vai entender o tamanho da força que tem esse conteúdo na sua carreira. Beleza? Então, pega essa vinheta e fica atento. Não, mentira, não tem vinheta. Tô só metendo o youtuber famoso. Não tem vinheta. Vamos direto, tá bom? Pessoal, então como na semana passada, trouxe para vocês um resumo rápido, 10 a 15 minutos, da matéria de gestão de carreira, tá? Antes da gente começar, eu queria... Vocês podem reparar que eu tenho um nicho ali com alguns livros, tal, tem meus action figures, que algumas pessoas chamam de bonequinhos, mas não são bonequinhos, são action figures, ok? Mas tem alguns livros aqui ó, tem alguns livros, tá vendo aqui, ó? Livros. Eu queria indicar hoje um livro para vocês, tá aqui, ó, O Poder da Autorresponsabilidade, tá? Do Paulo Vieira, é O Poder da Responsabilidade. Ele é pequenininho, ó, tá vendo? Ele é livro de bolso, tá vendo? Cabe numa mão. E ele tem exatas 190 páginas. Mas é um livro de bolso, ó, cabe na mão, tá? Que fala do poder da autorresponsabilidade. Quando você se responsabiliza pela sua vida, pelos seus comportamentos, você acaba indo mais longe, tá? Então, aconselho para vocês, é baratinho, vocês encontram na internet ou nas melhores livrarias, tá bom? Mas hashtag fica em casa, então pede pela internet, beleza? A dica do dia aí. Bom, então deixa eu ligar o tablet aqui. Tem uma musiquinha rolando no fundo. Você deve estar ouvindo bem baixinho, porque eu já fiz o teste várias vezes, tá? Mas é legal ter uma musiquinha aqui, porque eu gosto de uma musiquinha. Uma musiquinha é sempre bom. Deixa eu colocar uma outra musiquinha. E vamos começarmos, ok? Então, gestão de carreiras na Microlins. Esse é um resumo, como na aula passada, tá bom? Deixa eu só aqui, tá tudo ok. Então vamos lá. Então existem quatro aulas, né? 4 vídeos, 4 temas. Cada tema vai falar de alguma coisa. Então esse tema tá falando aqui de autogestão, tá? Autogestão associada ao desenvolvimento de ações que possibilitam o alinhamento entre as suas habilidades e as oportunidades existentes no mercado de trabalho. Então, vamos lá, gente. Autogestão. O que vem à mente de vocês quando vocês ouvem essa palavra de autogestão? Auto. Sempre que eu estou falando de autorresponsabilidade, autoestima, apesar que autoestima é diferente. O auto com U, no caso, quer dizer sobre mim, né? Autogestão é eu gerir a minha própria carreira. Então a autogestão está associada ao desenvolvimento de ações minhas que possibilitam o alinhamento entre as minhas habilidades e as oportunidades existentes no mercado. Então é a minha análise sobre aquilo que eu sei fazer, as qualidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho, as competências que eu tenho em relação ao que o mercado precisa. Hoje, o que o mercado mais precisa é aquilo que eu sei fazer. Eu conheço muitos adolescentes, e todos vocês sabem que eu coordeno a Microlins de Diadema, auxilio aí algumas outras Microlins e tal. Gosto de pensar
que sou alguma referência para alguns amigos que têm uma necessidade, assim como tem muitos amigos que são coordenadores também são referências para mim. Então gosto de pensar que estou nesse auxílio aí, então conheço bastante histórias de alunos, por exemplo, que acham que vão ter sucesso sem estudar, sem conhecer, sem treinar, sem praticar. Já querem começar sendo gerente de algum lugar. E por mais que essa ideia pareça um tanto quanto absurda, tem muita gente que acredita nessa possibilidade como se fosse real, de já chegar ganhando 3 mil reais como gerente e ok. Então vamos lá, gente. Eu preciso entender se eu tenho essas habilidades. Durante muito tempo eu trabalhei numa outra empresa e eu saí de lá naquela época, isso faz uns 20 anos, porque eu achava que eu tinha que ser promovido, porque a empresa não queria me promover, enfim. Hoje, fazendo uma análise, há 20 anos atrás, hoje eu tenho 38 anos, né? Eu toquei na cabeça com 37 porque esse ano não valeu, né? Mas eu tenho 38 anos. E há 20 anos atrás, imaginem, eu tenho 38, há 20 anos atrás, eu imaginava que a empresa estava errada porque ela não queria me promover a um cargo de liderança, certo? Mas avaliando hoje, 20 anos atrás, eu não tinha carga emocional, eu não tinha competência de liderança, eu não tinha habilidade de gestão, enfim, me promover naquela época seria um erro para a empresa, né? Então, é super importante essa autoavaliação das habilidades e oportunidades, tá? Se eu tenho ou não a capacidade de assumir a responsabilidade por algo que eu quero, tá bom? Responsabilidade. Porque às vezes eu não tenho essa habilidade, isso não quer dizer que eu não vá conquistar ou que eu não vá adquirir, mas eu preciso saber o que eu tenho que ter para alcançar, tá bom? Aqui então a gente vai falar sobre profissão, né? Pergunta que eu já fiz, vou refazer. Você já parou para pensar ou para se perguntar onde é que você quer chegar daqui a 10 anos? E eu não tô nem falando da sua vida inteira, tá? Eu tô falando daqui a 10 anos. Você já parou para pensar? Como é que você quer chegar lá? Então, assim, o planejamento é uma ferramenta que pode direcionar você para os resultados que você espera, né? Então, hoje, depois do resumo, eu vou propor alguma série de atividades que vão trazer para você a luz sobre aquilo que você quer. Semana passada, todo mundo fez as aulas de empreendedorismo, sabe que nós tivemos algumas atividades de autoconhecimento. E hoje a gente vai pegar parte desse autoconhecimento, né, se conhecer um pouco mais e começar a aplicar isso na nossa carreira, tá bom? Então fica aí essa pergunta, grava aí, como na semana passada, vai anotando, então pega papel e caneta, te dá 2 segundos, 1, 2, pegadinha do malandro, pega papel e caneta e anota essa pergunta porque é uma pergunta que é reflexiva. Tá bom? Importante você pensar nela. Aí, gente, a gente vem com a questão, né? A importância da gestão de carreira. Descobrindo onde você quer chegar, você precisa definir quais competências emocionais e técnicas você precisa ter para chegar lá. Então, vamos lá. Eu quero. Semana passada vocês fizeram o Ikigai, né? Que é sobre o propósito. Fala um pouquinho sobre profissão, tal, sobre a carreira profissional de vocês. Vocês fizeram também a análise SWOT, que vai dar para vocês ali a oportunidade de se conhecer um pouco mais. E aí, então, eu fiz a pergunta: onde é que você quer estar daqui a 10 anos, né? Quando a gente chegar na fase do exercício, a gente vai fazer um exercício aqui, eu, você e eu, para que a gente possa visualizar isso dentro da nossa mente. E talvez, se você não conseguir visualizar, você vai assistir esse trecho do vídeo de novo, até você conseguir visualizar. Mas lembra sempre que é sem cobrança, tá bom? São exercícios, por isso, exercício você faz repetidamente, tá? Então,
Quando eu descubro onde eu quero chegar, eu preciso definir quais as competências emocionais e técnicas você precisa para chegar lá, tá? Vamos lá. Nós vamos falar sobre competências emocionais e técnicas no final da revisão, porque são bastante coisas e agora eu quero focar no resumo, tá? Mas saiba que você precisa saber, por exemplo, se eu quero ser médico, quais são as competências emocionais que eu preciso ter? Preciso ter calma, preciso ter empatia, certo? Agora, se eu for ser engenheiro, eu preciso ter... eu preciso ser meticuloso, preciso ser calculista, enfim, existem várias coisas diferentes de acordo com as profissões que eu for escolher. E aí, as competências técnicas, né? Levando em consideração de que um curso de medicina aí demora 6 anos, mais a residência, são quase 10 anos para se formar, com o que eu vou trabalhar até lá? O que eu vou fazer até lá, né? Então, de repente, eu preciso ter algumas habilidades que às vezes pode parecer que não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer. Tem muita gente que vira para mim, alunos, e fala assim: Roberto, mas eu não tem, seus cursos não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Aí eu pergunto assim: o que você quer fazer? Aí a pessoa fala assim: eu quero ser esteticista. Legal, bacana. Se você quer ser esteticista, penso eu, né, que a grande maioria quer ter um negócio próprio, né? Você sabe o que é gerir um negócio? Você sabe o que é DRE? Você sabe o que é MEI? Você sabe o que é ME? Você sabe o que é uma empresa? Você sabe o que é um CNPJ, um contrato social? Você sabe quais são as taxas que eu tenho que pagar para o governo? Você sabe, enfim, várias informações que são importantes. E outra, até você se formar como esteticista, que provavelmente você vai fazer uma faculdade daquelas, agora tem uma faculdade técnica de esteticista, você vai trabalhar como o quê? Quais habilidades técnicas você vai ter? Principalmente que assim, gente, ó, vou fazer um parênteses aqui do resumo da matéria, mas tem a ver porque em algum momento a matéria fala sobre isso. E vocês são adolescentes, estão antenados no mundo, e se não estão atrasados, mas sabem que hoje, se você não tem informática, você não tem nada, ok? Se você não fala um segundo idioma, isso dificulta muito a sua carreira profissional numa multinacional, em algum lugar que vai te dar a possibilidade de crescimento real, numa empresa grande, ok? Te impossibilita de sair do país, por exemplo, né? Mas eu quero ficar no meu país aqui, trabalhar no meu bairro, enfim. Você precisa começar a pensar qual é o tamanho do seu mundo. Quem fez palestra comigo sabe dessa brincadeirinha. Qual que é o tamanho do seu mundo? Seu mundo é do tamanho do seu bairro? Seu mundo é do tamanho do seu bairro e até o bairro vizinho? Seu mundo é do tamanho da sua cidade? Seu mundo é do tamanho da sua cidade e das próximas que estão ali, do ABC? São Bernardo, Diadema, São Caetano? Seu mundo é do tamanho do estado de São Paulo? Seu mundo é do tamanho do quê? Do seu país? Ou seu mundo é do tamanho do mundo? Porque você precisa dar possibilidades para sua mente, ok? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa pastelaria. Depois saí de lá e fui trabalhar numa fábrica de sofá. E aí entrei nessa fábrica de sofá, desmontando pallet, e saí de lá como tapeceiro. Pessoa que põe, que faz o sofá mesmo, finaliza, que dá os detalhes, enfim. Ou seja, eu cresci. Numa outra empresa que eu trabalhei, entrei lá como segurança e saí de lá professor, né? Então, sempre dentro das empresas onde eu trabalhei, eu sempre sempre tive um crescimento, uma carreira. Por quê? Porque o meu mundo, desde pequeno, ele sempre foi muito grande, né? Os meus horizontes, eles eram extensos. Então, eu sempre me preocupei muito em ter visão do tamanho que era o meu mundo. Então, faz essa pergunta para você agora. Qual que é o tamanho do seu mundo na sua mente? Imagina agora o seu mundo. E aí começa a visualizar os limites.
às vezes tem pessoas que nascem, crescem, se casam, têm filhos, aposentam e morrem sem sair do bairro. Isso é o que você quer para você? Se for o que você quer para você e você estiver bem com isso, ok. Mas se você quiser mais, e a maioria de vocês que eu conheço, e eu sei que eu conheço, porque nós já conversamos bastante, ou em alguma situação eu tive a oportunidade de falar para vocês, ou de pelo menos olhar nos olhos de vocês, eu tenho certeza de que eu cheguei à conclusão de que você quer mais que isso, né? Então, se você quer mais que isso, você precisa entender que você precisa ter competências emocionais e técnicas para suprir o seu projeto de vida, que a gente vai construir daqui a pouco. Beleza? Bom, em autogestão a gente precisa falar do currículo em movimento, né? Para facilitar a caminhada, apresento 3 pontos que podem ser considerados como principais na perspectiva de planejar o futuro. A análise das necessidades do mercado e analise as necessidades do mercado e perceba quanto você pode se adequar às oportunidades existentes, ok? Então, a primeira coisa aí é você analisar as necessidades do mercado e ver o quanto você pode se adequar. Então, o que hoje o mercado está pedindo? O que hoje o mercado exige das pessoas? Lembra, se você ainda não assistiu, depois eu vou colocar aqui para vocês os vídeos do programa de desenvolvimento profissional que a gente faz, eu e o Júnior. Oi, Júnior, tudo bom? Se você estiver assistindo aí, a gente são as palestras, né, que a gente dá lá do desenvolvimento profissional. Então, se você ainda não assistiu, é legal você assistir algumas delas. Eu vou indicar algumas depois. Mas a questão aqui é como é que você pode analisar as oportunidades que existem. A gente fala bastante isso na palestra de atualidades. Como é que eu sei quais são as oportunidades que mais crescem, que mais existem? Assistindo o jornal, né? Lendo o jornal, revistas, ficando atento às notícias. As notícias sempre vão dizer para você o que o mercado está pedindo. Então, ter o currículo em movimento, mandar currículos, ter um currículo online, ter uma conta no LinkedIn. Semana passada eu falei do LinkedIn e aí percebi que algumas pessoas fizeram um cadastro. O LinkedIn é uma rede social onde você pode postar o seu currículo, as coisas que você faz, enfim. É super importante, tá? Você ter um currículo em movimento e analisar, baseado nesse currículo, como o mercado está, o que o mercado está pedindo, beleza? Procure ampliar suas competências de forma que possa desenvolver habilidades que atendam às expectativas existentes no mercado de profissionais da sua área de atuação. Então, um pouco antes, inclusive, da quarentena chegar, o ano passado mesmo, eu já estava de olho nesse software que eu utilizo aqui hoje para gravar essas aulas para vocês, inclusive para fazer as lives do PDP com o Júnior, que é o software OBS Studio, certo? Que é o que me possibilita, por exemplo, colocar aqui o PowerPoint, um quadrinho aqui com a minha imagem, vocês me ouvirem, enfim. E fazer a gravação ou a transmissão disso pro YouTube, alguma página, enfim. Por que eu estava vendo isso antes da necessidade? Porque hoje em dia o mundo ele é digital e os canais do YouTube, né, as pessoas gostam de... Eu mesmo gosto de estudar. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicanálise, né, e eu gosto muito de estudar ouvindo vídeos ou podcasts no YouTube, ou enfim, no Spotify também tem alguns podcasts, e eu gosto muito de ouvir, né, o comentário das pessoas, palestras sobre psicanálise. É muito importante para mim, porque eu sou um pouco auditivo e visual, então eu gosto de assistir esses vídeos. Então eu já estava pensando assim, poxa, como é que eu faço para gerar conteúdo então para os meus alunos,
algum conteúdo interessante, de alguma forma que eles gostem. Então, antes mesmo da pandemia começar, da quarentena e tal, eu já estava estudando formas de fazer com que conteúdos chegassem a vocês. Então, quando começou a quarentena, eu já tinha feito a construção dessa competência, dessa habilidade, né? Então já tinha microfone, já tinha câmera, já tinha luz, já tinha, enfim, todo o equipamento para poder começar a construir esses conteúdos, esses vídeos para vocês. Então eu não fui pego de calça curta, né? Como diz o ditado. Então é importante você analisar as competências que você tem, né? E desenvolver essas competências e habilidades para que elas possam atender as expectativas do mercado, né? Então, para que você, por exemplo, hoje, sei lá, quero trabalhar com robótica, certo? O que o mercado hoje pede, além do curso de robótica, basicamente? Eu quero trabalhar com automação, automatização de casas. Legal. Além da robótica, o que mais eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender elétrica. Eu tenho que aprender, enfim, uma infinidade de coisas. Mas é pesquisar, não é deixar a vida me levar. Não é deixar as coisas acontecerem. Você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que analisar. É super importante. A gente está falando aqui do seu futuro profissional, não do meu, tá? Lembra disso, ó. Tá aqui, ó, o poder da autorresponsabilidade, tá bom? Beleza? E o terceiro passo, desenvolva um currículo que contemple toda a sua capacidade de promover mudanças. Então, no dia 16 de junho de 2020, na próxima terça-feira, né? Para quem está assistindo a aula na segunda, é amanhã, tá bom? Para quem está assistindo a aula na terça, é hoje. Para quem está assistindo na quarta, quinta, sexta e sábado, foi na terça-feira dessa semana, tá? Mas está gravado então no YouTube, né? Vai ficar gravado no YouTube, na playlist de lives, um vídeo do PDP, do Programa de Desenvolvimento Profissional, chamado currículo. Então a gente dá dicas lá de como construir um currículo. E uma das dicas que vocês vão receber lá é não só colocar o nome, o curso que você fez, ou a experiência profissional que você fez, que você tem, mas a diferença que você fez naquela empresa que você trabalhou. Todos os currículos que eu entrego, no caso no meu currículo, eu sempre coloco lá as premiações que eu recebi e projetos e ideias que eu implantei na empresa e que funcionaram e que deram certo, certo? O currículo é para falar de você, sobre você, por você. Então ele tem que falar, tá? É super importante. Assistam o vídeo, eu vou deixar como dica, como lição de casa, tá bom? Para vocês assistirem o vídeo de currículo do Programa de Desenvolvimento Profissional, que é comigo e com o Júnior, tá? Que, aliás, tem uma playlist lá cheia de vídeos, então super importante que vocês assistam todas elas, tá? Beleza? Bom, aí na segunda matéria, na segunda aula, isso foi um resumo do autogestão, tá? Na segunda matéria, nós estamos aqui falando sobre motivação, tá? Deixa eu abrir aqui o PDF. Em motivação, a gente precisa falar sobre autoconhecimento. A gente tem falado bastante, porque semana passada a gente falou sobre autoconhecimento, né? Para ser empreendedor. E aqui eu tô falando em autoconhecimento para você gerir sua carreira. Olha que interessante. Autoconhecimento é super importante para tudo, né? Isso, claro que vocês vão assistir, vocês vão ver os vídeos lá do PDP, a gente fala muito sobre autoconhecimento. Na matéria do empreendedorismo, percebemos o quanto é importante o autoconhecimento para descobrirmos onde queremos chegar, quais áreas de atuação podemos seguir para descobrir o quanto de nós podemos evoluir ou melhorar,
e novamente vamos abordar esse tema aqui. Então eu vou guardar essa parte do autoconhecimento porque na proposta de exercícios extras vai ter bastante coisa sobre autoconhecimento, tá bom? Autoconfiança. A maioria de nós, seres humanos, temos o medo do novo. Essa falta de confiança expressa com clareza a falta de conhecimento que há em nós mesmos. Então, na maioria das vezes, quando eu tenho algum problema de autoconfiança, é porque eu não parei para analisar quem eu sou, quais são as habilidades que eu tenho, o que eu sou capaz de fazer, o que eu posso melhorar, de que forma eu posso melhorar, tá? Por isso devemos ter pleno conhecimento de. Aprenda a reconhecer os seus valores e mantenha a consciência de que eles fazem diferença para você e para o mercado. Busque autoafirmar-se. Este é o momento de demonstrar sua capacidade de fazer acontecer. Para tanto, recomendamos manter o foco a todo momento para evitar desvios de percurso. Beleza? Domínio da situação. Cada pessoa precisa desenvolver a capacidade de sentir-se confiante nas suas próprias ações. Por isso é necessário desenvolver a confiança em si mesmo, ação que nomeamos como domínio da situação. É por intermédio desse sentimento que conseguimos trilhar caminhos focando nos resultados planejados. Então, 1. Desenvolver a capacidade de reconhecer seu próprio valor, a gente acabou de falar disso. E 2. Aprender a dar ênfase aos seus êxitos e não aos fracassos. Tá bom? 3 propriedades da motivação. A intensidade está relacionada à força dos motivos ou à sua magnitude. A direção se relaciona com o objeto do comportamento motivado. E 3, o tempo está associado à permanência da motivação ou ao tempo em que o indivíduo continua motivado. Então essas 3 propriedades da motivação, intensidade, direção e tempo, são super importantes de você analisar para que a sua motivação sempre esteja firme e forte, ok? Na terceira aula, né? Isso aqui já é a terceira aula, a gente vai falar um pouquinho de ética, né? Então, eu trouxe essa frase aqui porque é uma frase muito importante da ética, né? Quer dizer assim, ó, tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. E aí, continua o ciclo, né? Então, é super importante. A gente tem um vídeo também na aula passada do PDP que fala um pouquinho de ética, tá? Ética profissional está associado àquilo que se espera de cada pessoa que faz parte da equipe dentro de uma empresa. Para tanto, é preciso seguir alguns princípios determinados pela empresa ou pelo seu grupo de trabalho. No caso seria o código de ética, né, que algumas empresas chamam de código de conduta, enfim. São boas práticas que a empresa oferece, né, como sendo as práticas que levarão você ao sucesso, ao crescimento, aos bons resultados, enfim. E é super importante a gente entender que essas regras a gente precisa seguir, tá? Aí, o que é moral, né? Podemos afirmar que moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Então, é uma coisa individual. Eu costumo dizer que moral é a prática da ética. A ética são as regras, né? Que é o código de conduta imposto pelo ambiente, pela sociedade, pelo externo. E aí a moral é a minha decisão de respeitar aquele código ou não, ou de fazer as coisas do meu modo ou não, tá bom? É lógico que moral e ética é bem mais profundo que isso. Isso aqui é só um resumo, tá bom? São as regras que orientam todos os indivíduos de forma que possamos decidir por fazer ou não fazer algo. É a partir da moral que julgamos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, ok? A diferença entre imoral e amoral. Imoral é aquilo que é contrário à minha moral, né? Então, se eu acredito que se eu acho uma carteira na rua eu tenho que devolver para o dono ou entregá-la numa delegacia, aquele cara que acha uma carteira na rua e leva para casa, eu chamo ele de imoral, certo? Porque a moralidade é diferente da minha. E a moral é aquela pessoa que não tem capacidade de decidir, né? Uma vez que moral é a decisão individual de cada um, a moral é aquela pessoa que
por algum motivo não tem capacidade cognitiva de decisão, né? Então é a criança, é aquela pessoa que tem alguma condição neurológica, mental, psíquica, enfim, por alguma patologia, tá bom? Beleza? Aqui nós começamos a quarta aula, que fala sobre estratégia, né? Profissão versus carreira. Profissão é a atividade produtiva que uma pessoa exerce como ocupação perante a sociedade em que vive. Ou ainda é a atividade profissional que a pessoa está desenvolvendo em um determinado momento da vida. Então, por exemplo, minha profissão hoje, eu sou coordenador pedagógico, tá bom? Carreira refere-se ao percurso profissional em direção a uma especialização almejada, que deverá atender a objetivos pessoais e profissionais, trazendo satisfação e realização ao indivíduo. Então, hoje eu sou coordenador pedagógico, essa é a minha profissão. Na minha carreira, eu quero construir uma carreira na área de humanas, né? Então, hoje eu sou estudante de psicanálise. No meio do ano que vem, eu vou começar uma faculdade de psicologia e pretendo lecionar em faculdades. Pretendo, quando tiver 55, 60 anos, ser um professor de faculdade, lecionando alguma matéria relacionada a isso, ok? Então, é a minha carreira, é o que eu quero construir, é o que eu quero chegar, é o caminho. Carreira é o caminho que você quer trilhar, tá bom? Beleza? Em estratégia, a gente precisa verificar a importância da comunicação. Nós também temos um vídeo sobre comunicação no PDP, super importante, tá? Então aqui a gente tem dois tipos de comunicação, verbal e não verbal. Verbal tem a ver com o que tem verbo, tá bom? Então é a oral, a escrita, ou seja lá qual for a linguagem que contenha verbos, que contenha uma ação direta, tá? E a não verbal, que é aquela subjetiva, que não necessariamente se traduz em verbos, tá? Pode ser uma música, uma melodia de uma música, um gesto, uma expressão do rosto, uma fotografia, ilustração, enfim, tá bom? Beleza? E aí nós temos o feedback. O feedback é o que nós chamamos de resposta da comunicação, tá? Mas lembre-se, o feedback na comunicação não é o que o outro diz, e sim o comportamento dele em relação à nossa comunicação, tá? Planejamento. Então vamos tentar explicar melhor o conceito de planejamento em 3 passos. Para que se faça um bom planejamento, o primeiro passo é se concentrar no processo de conhecimento dos recursos disponíveis no momento. Quais recursos? Meus recursos, tá bom? Competências, habilidades, enfim, tudo aquilo que eu sei fazer ou me proponho a aprender a fazer, tá? Identificados os recursos, chegou o momento de relatá-los. Liste todos os recursos de forma que possam ser compreendidos facilmente, tá? E terceiro, de posse dessa relação, defina metas que estarão associadas ao seu desejo de atingir o objetivo final. Essas metas serão trabalhadas através dos planos de ação. Como o próprio nome diz, um plano de ação é uma sequência ordenada de ações que levarão à concretização de uma meta. Aqui ele mostra como se vocês fossem construir a partir dessas 3 opções um plano de vida, mas é só um resumo. Nós vamos construir esses objetivos logo na sequência do resumo. Quando eu terminar de explicar, aí eu vou entrar com outro documento onde eu vou explicar exercício por exercício, igual na aula passada, ok? Beleza? Defina o seu planejamento, né? Então defina qual é a sua missão. Sua missão pode ser compreendida como a razão de ser, de existir como pessoa. Associa-se aqui a uma capacidade de satisfazer as expectativas do meio ambiente em que você faz parte. Defina quais serão seus objetivos. Preciso ter em mente qual o seu objetivo, onde quer chegar e o que realmente deseja para si enquanto profissional. Avalie e desenvolva um autoconhecimento sobre os seus valores. Os valores dizem muito para o meio em que você está vivendo. Nós vamos fazer um exercício de valores muito interessante, mas muito legal. Vocês vão ver.
Procure desenvolver suas competências profissionais. Competências são as suas capacidades de criar soluções, utilizando-se dos meios existentes, tá? Exponha suas habilidades, demonstre quais as teorias de que você dispõe e que podem ser transmitidas ou transformadas através de técnicas para solucionar um problema existente ou para realizar determinada tarefa. Então aqui, novamente, ele está explicando sobre planejamento, e a gente vai fazer isso na prática, tá? E aqui eu vou trazer um conteúdo extra para vocês. Lembra que lá no começo, na primeira aula, eu falei sobre competências emocionais e competências técnicas? Então, exemplos de competências emocionais que eu posso precisar, né? Empatia. Gente, empatia, eu vou tentar ser bem rápido. Empatia, em alguns dicionários, algumas pessoas devem ter ensinado a você que empatia é se colocar no lugar do outro, ok? Eu contesto veementemente essa explicação, esse conceito de empatia, porque pela física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, então se colocar no lugar do outro é impossível. E neurologicamente, se colocar no lugar do outro é impossível. Por quê? Faça um teste para mim. Pausa o vídeo agora. Não agora, espera eu terminar de explicar, tá bom? Mas depois que eu terminar de explicar, faz esse teste, tá? Para você entender que se colocar no lugar do outro é algo extremamente difícil. Então, faz um teste. Pausa o vídeo. Procura alguém na sua casa, ou na hora que tiver alguém na sua casa. Pega na mão dessa pessoa e tenta sentir a mão da outra pessoa. Por uns 10 segundos, você vai sentir a mão dessa pessoa, certo? E agora, você consegue se lembrar de alguma vez que você tocou na mão de alguém. Isso está vindo na sua cabeça. E você vai falar assim, poxa, mas eu senti a mão do outro. Se eu disser para você que a vida inteira você achou que você sentiu a mão do outro, ou o rosto do outro, ou seja lá qual for a parte do corpo que você tocou do outro, você está enganado. Esse é o sinal da mente explodindo. Como assim estou enganado? Quando eu toco no outro, eu sinto o outro. Não. Você sente a sua mão tocando em algo, porque as suas terminações nervosas na mão estão conectadas ao seu cérebro. Então você não consegue sentir o outro. Você só conseguiria sentir o outro se as suas terminações nervosas estivessem conectadas ao cérebro do outro, o que não está, certo? Então quando você toca no outro, você sente a sua mão tocando no outro. Você não sente a mão do outro. E pensando nisso, seria impossível então eu me colocar no lugar do outro, no sentido de que, puxa, eu sinto o que você está sentindo. Puxa, eu sei o que você está passando. Não acontece. Então, pela física e pela neurociência, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Roberto, mas então o que é empatia? Empatia para mim sempre foi, sempre é e sempre vai ser um exercício de imaginar como eu me sentiria na situação do outro. Vocês podem reparar que toda vez que alguém me traz uma problemática, uma dificuldade, a minha resposta é sempre assim, ó. Cara, eu tô aqui tentando imaginar o que você está passando. Eu nunca digo pra pessoa, eu sei o que você está passando, eu já passei pelo que você passou. Por quê? Porque as histórias são diferentes, as pessoas são diferentes. E a empatia é você fazer um exercício de imaginar como você reagiria na situação do outro. Isso é empatia. E fazer esse exercício diariamente com todas as pessoas é super importante, ok? Para ser um líder, para ser um colaborador, para ser um empreendedor, para ser um filho, para ser uma mãe, para ser um pai, para ser qualquer pessoa. Tudo bem? São competências emocionais. Felicidade. Felicidade é uma competência emocional. Eu conheço várias pessoas que são felizes no trabalho e conheço várias pessoas que trabalham para pagar conta. Por isso, ser feliz é uma competência emocional. Você aprende. Tá bom? Autoestima. Autoestima é
você ser o seu maior fã, é você gostar de você, é você se tratar bem, é você se permitir errar às vezes, ok? Ética. Ética é uma competência emocional. Por quê? Porque a minha ética depende das escolhas que eu faço com a minha moral. Então, ser uma pessoa ética é uma competência emocional. Paciência, competência emocional, né? Quando eu faço a empatia, o exercício de empatia, isso gera também paciência, tá? Autoconhecimento, saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu sou capaz de suportar, do que eu sou capaz de relevar, certo? Confiança, acreditar que aquilo que eu faço é algo bom, é algo que pode melhorar, é acreditar na minha capacidade de construção, de criação. Responsabilidade. Não sei se eu falei para vocês de responsabilidade hoje. Autonomia, minha capacidade de independência, de fazer as coisas por mim mesmo, ok? E criatividade, que é uma competência emocional, beleza? Tudo isso eu posso desenvolver, tá? E nos exercícios que eu vou trazer para vocês, vão existir várias coisas que vão fazer e ajudar vocês a desenvolver essa capacidade, beleza? E aí nós temos a competência técnica. Gente, eu trouxe aqui algumas competências técnicas genéricas, tá? Então, por exemplo, informática. Você tem que adquirir competência técnica em informática. Roberto, mas eu quero ser esteticista. Você vai precisar de computadores, você vai precisar divulgar no Instagram, você vai precisar administrar o seu negócio, você vai precisar lidar com o funcionário, então você vai ter que fazer folha de pagamento, você vai ter que ter o seu contas a pagar, contas a receber. Então você precisa utilizar o computador para tudo isso, tá bom? Você precisa minimamente de idioma. Roberto, mas eu quero trabalhar com TI. Você precisa de idioma. Roberto, mas você não me ouviu. Eu quero trabalhar com TI, com servidor, com cabo de rede. Então, você tem que estudar inglês. Por quê? Principalmente na programação, no TI. Todo mundo sabe que eu tenho 2 faculdades de TI. Fiz redes de computadores e sistemas de informação. E tá tudo em inglês, gente. Desde a parte da programação até a configuração de um roteador Cisco ou de um switch gerenciável, tá tudo em inglês. E aí? Que tipo de profissional você quer ser? Aquele que planeja a subida do piano ou aquele que carrega o piano? E eu não estou dizendo que a pessoa que carrega o piano não é digna. É. E eu já carreguei piano a vida toda. Mas a gente está falando aqui de um planejamento de carreira. Você vai querer carregar o piano pro resto da vida? Ou em algum momento você vai querer crescer? Qual o tamanho do seu mundo? Ok? Você vai precisar entender um pouquinho sobre gestão de carreira. Se você quer construir uma carreira, você precisa gerir sua carreira, planejar sua carreira, fazer o planejamento de vida que nós vamos construir daqui a pouco juntos, tá? Você precisa ter conhecimento em administração. Se você for administrar a sua empresa, ou administrar a empresa de alguém, ou, Roberto, mas eu quero ser médico. Ok. Até você se formar, você vai trabalhar com o quê? Com alguma coisa que dê dinheiro, porque medicina não é barato, né? E aí? Tem muita gente que fala assim, mas eu não quero seguir nessa área, eu quero seguir numa área nada a ver. Legal. Gente, as competências técnicas que eu estou trazendo para vocês aqui, qualquer área que você me trouxer, elas são importantes. Tudo bem? Roberto, eu quero criar gado. Legal. Que tipo de criador de gado você quer ser? Minha pergunta sempre vai ser essa. Você quer ser um fazendeiro bom, igual o pessoal do sertanejo aí de Goiás? Você vai precisar
ter que saber administrar essa fazenda de alguma forma. Você tem que ter conhecimento de mercado. Como é que o mercado funciona? O mercado hoje está na internet, Instagram, Facebook. Como é que esse mercado funciona? Marketing digital, mídias digitais. Você precisa ter esse tipo de conhecimento, gente. Gestão de negócio. Eu preciso saber gerir meu negócio, contabilidade, eu preciso saber matemática de empresas. Tudo bem? E a competência técnica específica da área. Roberto, eu quero trabalhar com design. Então eu preciso saber Photoshop, eu preciso saber Illustrator, eu preciso saber 3D Studio Max, eu preciso saber Adobe Premiere, certo? Roberto, eu quero ser design de games. Eu tenho que conhecer a engine do Unreal, básico. Competência técnica específica, beleza? Então, essas são as competências emocionais e técnicas em geral que você precisa conhecer, analisando, obviamente, a área que você for atuar. Beleza? Tranquilo? Gente, então agora, terminando aí o resumo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar o vídeo agora e vou começar uma nova gravação. Continue aí, porque depois eu vou juntar as duas, tá? Não acabou ainda. Ainda tem mais, tá? Mas eu deixo aqui a reflexão para vocês. Vamos escrever seu projeto de vida together, juntos. Beleza? Segura essa vinheta que eu volto já.